A história de Adão e Eva com certeza é uma das mais conhecidas de toda a Bíblia. E até mesmo aqueles que não têm muito conhecimento da palavra já ouviu alguma vez sobre o primeiro casal criado por Deus que viveu no Jardim do Éden até ser enganado pela serpente ao comer o fruto que Deus havia proibido. Mas existe um mito que ficou muito popular na Idade Média e que ainda é muito debatido por ateus e críticos da Bíblia. É o de que Eva não teria sido a primeira mulher criada por Deus para ser companheira de Adão, mas sim Lilith, uma personagem cercada de muitos mistérios e que desperta a curiosidade das pessoas até o dia de hoje. E é exatamente sobre ela que nós vamos falar no vídeo de hoje, tá bom? Afinal de contas, quem foi Lilith? Será que ela realmente existiu? Por que Deus a expulsaria do paraíso e criaria Eva como a sua substituta? Mas antes de começarmos a falar sobre isso, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube toda vez que eu colocar um vídeo novo. E eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a cada um de vocês. Nós já somos mais de 5 milhões de inscritos e eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito. E se você ainda não sabe, todos os dias às 6 horas da manhã e às 8 horas da noite eu tenho feito uma oração de fé, eu tenho trazido uma palavra e nós temos formado uma corrente de oração abençoada. Eu quero muito que você participe, tá bom? Então vamos lá. Existe uma história criada há muitos séculos de que Adão teve uma outra mulher chamada Lilith. E muitas pessoas usam esse conto para contestar a Bíblia. E para afirmar essa história, eles usam uma frase que Adão disse a Deus logo depois de acordar e ver Eva pela primeira vez. Veja o que está escrito. O Senhor fez o homem cair em profundo sono e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Quando Adão disse, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será que Adão quis dizer que havia uma outra mulher que não era osso dos seus ossos? E será que essa mulher poderia ser Lilith? Para essas pessoas que duvidam do conteúdo da palavra de Deus, sim, eles acreditam nisso. E eles ainda usam mais um texto bíblico para confirmar a ideia de que Eva foi a segunda companheira de Adão. Vamos tentar entender o raciocínio deles. No primeiro capítulo do livro de Gênesis, diz que o Senhor criou homem e mulher, à sua imagem e semelhança. Mas no capítulo seguinte, apenas Adão é mencionado. Então ele é visto como alguém que não tinha uma companheira. Por isso Deus criou Eva para ajudá-lo. Então onde foi parar a mulher do primeiro capítulo, já que é somente mais tarde, no segundo capítulo, que Eva é criada e logo depois recebe o seu nome? São essas inconsistências que reforçam a ideia de que Lilith foi retirada da história. Ah, e tem mais uma coisa. Eles dizem que ela deixou o Jardim do Éden porque não cumpriu o plano de Deus em ser uma ajudadora de Adão. E segundo essa teoria, Lilith teria se rebelado porque ela não queria ter uma posição inferior ao homem e não aceitava ser dominada por ele. Então a crise entre o casal chegou ao seu ponto mais alto depois que Lilith teria se negado a deitar por baixo de Adão na hora da relação sexual e por isso ela foi embora. Mas a história ainda continua. Deus teria enviado 3 anjos para convencer Lilith a voltar para o Éden e se submeter a Adão. Mas ela escolheu rejeitar essa reconciliação. E diante disso, o Senhor decidiu puni-la, transformando-a em um demônio. Adão teria ficado sozinho e triste, então Deus criou uma outra mulher para ser sua companheira. Então Eva foi criada a partir da costela de Adão, diferente de Lilith, e aceitou a sua posição de submissão ao seu marido. Algumas histórias ainda acrescentam que Lilith foi a serpente que convenceu Eva a comer do fruto proibido. Ela tinha ciúmes de Adão e Eva e por isso decidiu destruí-los, levando-os a pecar e serem expulsos do paraíso. E diante de tudo isso, a pergunta que fica é: será que Adão realmente teve outra mulher? E a resposta é não. A história de Lilith como primeira mulher criada por Deus é apenas um mito para lançar dúvidas a respeito da palavra de Deus e convencer as pessoas de que Ele esconde coisas importantes dos seus filhos. Mas isso está longe de ser verdade. Vamos ver o que o salmista disse no Salmo 119 a respeito da palavra de Deus. A verdade é a essência da tua palavra,
e todas as tuas justas ordenanças são eternas. A verdade, meu irmão e minha irmã, é que as pessoas usam algumas brechas para distorcer os relatos bíblicos. E o fato de vermos no capítulo 1 de Gênesis que Deus criou o homem e a mulher à sua semelhança, e que no capítulo 2 Adão estava sozinho, não quer dizer que existiu uma mulher antes de Eva, pois nem tudo que está registrado na Bíblia tem uma sequência cronológica exata. E afirmar que Lilith existiu baseado nessas passagens não tem sentido algum, porque se fosse assim, nós poderíamos também acreditar que Deus havia criado outro homem antes de Adão, porque foi só depois desse texto, no capítulo 2, é que vemos a criação do homem. Então o que a Bíblia narra no final do primeiro capítulo de Gênesis, na verdade, é o resumo da criação do ser humano. E tem mais uma coisa, quando Adão afirma que Eva era sim, osso dos seus ossos, carne da sua carne, não significa que existiu outra mulher antes dela, e que a primeira não era tão boa quanto a segunda. E para afirmar isso, basta que nós entendamos o contexto desse diálogo do homem com Deus. Vamos ver o que está escrito em Gênesis capítulo 2, o versículo 20. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Repare que cada espécie de animal tinha o seu macho e a sua fêmea, e quando Adão começou a dar um nome para cada um deles, ele percebeu que somente ele, em todo o jardim do Éden, não tinha um par. É como se Adão tivesse sentido uma carência emocional naquele momento, e isso é algo que faz parte da natureza humana. Era como se ele procurasse alguém como ele para lhe fazer companhia, mas não encontrou. E o que aconteceu? Deus viu isso e Deus disse que não era bom que o homem estivesse só, e por isso resolveu fazer para ele alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. E foi por isso que Adão disse que Eva sim era osso dos seus ossos e carne da sua carne, porque ele havia recebido do Senhor alguém semelhante a ele. E por fim, a teoria de que Lilith seria a serpente que enganou Eva e a fez comer o fruto proibido da árvore do conhecimento é tão mentirosa quanto o resto dessa história. Afinal de contas, a Bíblia diz claramente que quem levou a mulher a desobedecer à ordem do Senhor foi o próprio Satanás. Tudo isso significa, irmãos, que não existe razão nenhuma para a gente alimentar essa crença mentirosa de que Lilith foi a primeira mulher de Adão. Eu resolvi fazer esse vídeo porque tem muitas pessoas que sempre me mandam mensagens querendo saber sobre isso, e eu sei que essa é uma discussão que só tem o objetivo de colocar a palavra de Deus em descrédito e tirar o foco daquilo que realmente importa, a salvação em Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo já sabia que tudo isso aconteceria um dia. E vamos ver o que ele escreveu em uma das suas cartas a Timóteo. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Olha isso, irmãos. Então vamos focar somente na palavra de Deus e vamos vigiar para que a gente não seja enganado e perca a nossa fé por causa de falsos ensinamentos, tá bom? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe.